Dando continuidade à nossa aula que nós vimos na aula anterior, falando a respeito a álgebra das proposições, nós paramos nesta propriedade, que envolve tanto a conjunção como a disjunção. E nessa propriedade, nós vamos chamá-la de distributiva, ou seja, se eu tenho um P, I, Q ou R, é equivalente a trocar ou substituir por P e Q ou P e Q. No caso, P e R, desculpe. Aqui tem um pequeno errozinho a qual o seu professor cometeu um equívoco daqueles. Então, risque esse Q e coloque aqui, por favor, a proposição R, ok? Então, dando continuidade à nossa aula, nós temos que, com respeito a essa propriedade, e aqui eu fiz um negócio complicado, mas vamos tentar fazer essa correção aqui rapidinho, para que você não perca o andamento dessa aula. Neste caso, ó, estamos trocando aqui pela proposição R. Portanto, quando eu tenho três proposições, 2 elevado a 3 dá igual a 8 linhas. E neste caso, não perca aí aquilo que a gente já tratou. Se eu tenho 3 proposições, a primeira proposição você vai alternar de 4 em 4, a segunda proposição de 2 em 2 e a terceira proposição, uma alternância simples. A gente viu aqui que se eu quero o Q ou R, lembrando que na proposição ou só é falso se os dois forem falsos. Aí eu teria somente na terceira, na quarta e na oitava linhas. E aí eu vou pegar essa proposição e vou observar Q ou R com respeito a P. E a gente viu que P e respeito a Q ou R, não esqueça que só será verdade se os dois forem verdadeiros. Eu estou olhando para a primeira coluna e para a quarta coluna. E a gente viu que só é verdadeiro nas 3 primeiras colunas. Já na na sexta coluna, ele coloca P e Q. No P e Q, não esqueça, na proposição Q, no conectivo I, no conectivo I, só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Isso só acontece na primeira linha. Vamos novamente aqui observar a próxima coluna. E nessa próxima coluna, você tem novamente o conectivo I. E eu vou aqui substituir por mais uma coisinha. E a gente já viu que no conectivo I só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Isso acontece na primeira e na primeira e terceira linha. E aí você vai observar aqui, por último, que nesta última coluna nós temos vamos contar aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima coluna. E aí ele quer usar o conectivo ou entre essas duas colunas. E a gente já vê que no conectivo ou só é verdadeiro se as duas proposições forem, se uma das proposições forem verdadeira, no conectivo ou gera uma verdade. Só será falso se as duas forem falsas. E o que é que eu tenho que observar neste caso? Olha, eu tenho que observar essa coluna, que eu vou destacar aqui em laranja, ok? E esta coluna que eu vou destacar em roxo. Se essas duas colunas, a laranja e a roxa, tiverem respectivamente o mesmo valor lógico, é claro que se eu usar bicondicional entre elas, o resultado sempre será verdade, eu teria uma tautologia. Portanto, elas seriam o quê? Essas duas colunas seriam equivalentes, pois elas geram o mesmo valor lógico. Ora, portanto, na propriedade distributiva, entre a conjunção e a disjunção, sempre será uma tautologia, ou seja, essas duas propriedades, com respeito à distributiva, elas são equivalentes. Vale também quando eu estou usando o conectivo ou. E aqui de novo, vamos aqui fazer a correção. Parece que esse professor não está observando direito na hora de escrever, mas dê esse desconto, faça essa pequena correção e vamos fazer aqui novamente o comparativo, mesmo procedimento. Vou observar a quinta coluna, vou também observar a última coluna.
E aí vocês vão perceber que a distributiva, no que diz respeito à disjunção com respeito à conjunção, também traz uma equivalência, ou seja, gera uma tautologia, porque ao comparar linha a linha, você tem que os valores são respectivamente o mesmo valor lógico. Portanto, nesse caso, se eu digo a proposição Carlos estuda e Jorge ouve música ou lê. Jorge escuta, ouve música ou lê. É equivalente a dizer o quê? Carlos estuda e Jorge ouve música, ou Carlos estuda e Jorge lê. Então, essa equivalência ela é baseada no que a gente está colocando aqui nos exemplos acima, ok? E aqui esse último ficou um pouco cortado, mas eu espero que dê para você ler um pouco. A parte que não apareceu você vai completar, ok? Chove ou faz vento e frio? Essa é a minha primeira proposição. Eu posso colocar algo equivalente a isso? Posso, porque o que você vai notar aqui, que quando eu coloco chove, que seria a proposição P, ou faz vento e frio, vento seria Q e frio seria o R. Qual é o equivalente? É dizer que chove ou faz vento e chove ou faz frio. Ficou faltando o friozinho no final. Portanto, é uma equivalência que você vai poder encontrar principalmente em questões envolvendo raciocínio lógico. Nosso curso não diz respeito a isso, mas quem sabe mais adiante a gente possa tratar um pouquinho de algumas questões. Não nos aprofundaremos com respeito a isso, mas esse assunto de lógica matemática nos leva a raciocínio lógico também. Por isso que é importante você ter o domínio desse conteúdo para que futuramente, quem sabe, você possa estar aí ministrando aulas sobre raciocínio lógico baseado na nossa introdução à lógica matemática. Bom, nós temos ainda aqui a propriedade absorvente. Se eu tomo P e, novamente, P ou Q, o resultado é equivalente a P. Ou se eu pego P ou P e Q, é equivalente a P. Portanto, se eu vou fazer essas tabelas, o que é que eu vou notar aqui? Primeiro, ele tem a proposição P, só que no primeiro momento ele quer esta coluna, olha, P ou Q. E ao juntar aqui o P com I, P ou Q, ele tem que dar uma verdade, ou seja, tem que dar uma tautologia. Nesse caso, nós dizemos que essas proposições são equivalentes. Mas vamos ver como isso vai ser gerado? Então vejamos. Se eu tenho P e Q, quem é o P ou o Q? Só é falso se os dois forem falsos, está na última linha. Mas quando eu pego esta terceira coluna e vou utilizar com o I da primeira coluna, nós temos que só é verdade se os dois forem verdade. Portanto, as duas primeiras linhas é verdadeiro, já as duas últimas são falsas. Mas quando eu olho para esta coluna, veja bem, esta coluna, que é a quarta coluna, e vou fazer um comparativo com a primeira coluna, o que é que eu noto? Que linha a linha, respectivamente, são o mesmo valor lógico. Portanto, se eu utilizo a bicondicional com respeito a essas duas proposições, claro, a primeira proposição será tida como composta e a proposição simples P, você teria uma tautologia. Portanto, elas são o quê? Equivalentes. Portanto, neste caso, a proposição P ela é absorvente. Dando continuidade, com respeito ao ou agora, né? O que é que nós teremos nesse caso? Você vai ter aqui que observar esta coluna, e aí eu fiz uma besteira aqui, espero que não atrapalhe esta aula. Você vai olhar aqui para esta coluna, ok? E vai olhar para a primeira coluna. E o que é que nós notamos neste caso? Que eles têm a mesma resposta, ou seja, eles têm o mesmo valor lógico. Então, quando eu uso a bicondicional, verdade com verdade, dá verdade.
falso com falso, dá também verdade na bicondicional. Bom, e para completarmos a nossa aula em termos de conteúdo, para falarmos das álgebra das proposições, vamos colocar agora aqui as regras de De Morgan. Neste caso, negar o I é equivalente a negar P ou negar Q. E se eu nego o ou, é equivalente a negação de P e negação de Q. E aí você vai observar gerando a tabela verdade. Ou seja, quando eu peguei aqui a P e Q, nós temos somente a verdade na primeira linha, mas eu preciso negar esta proposição. E quando eu nego essa terceira coluna, você vai ter que inverter o valor lógico. E note que aqui você está se referindo a essa parte aqui, ó. Mas aí, quando eu pego a negação de P e a negação de Q, eu uso o conectivo ou, opa, parei, vai gerar o mesmo resultado lógico, tanto nessas duas colunas em destaque. Como gerou o mesmo valor lógico nessas duas colunas com o mesmo valor lógico, eu posso afirmar que elas são equivalentes, ou seja, gera uma tautologia quando eu tenho uma bicondicional, ou seja, no se somente se entre essas duas colunas. Da mesma maneira, nós vamos ver aqui com respeito a quem? Se eu pego o P ou Q, lembrando que o P ou Q só é falso se as duas forem falsas. Se eu nego tudo, eu inverto o valor lógico de tudo. Da mesma forma, eu tenho a negação de P e a negação de Q, e usando o conectivo I, só é verdade se os dois forem verdadeiros. Mas quando eu comparo as duas colunas, respectivamente, eles têm o mesmo valor lógico. Portanto, eles são equivalentes. E quando eu uso o conectivo bicondicional, você vai ter o quê? Que o resultado vai dar uma tautologia. Bom, observações das regras de De Morgan. Ensina o quê? Negar que duas dadas proposição são ao mesmo tempo verdadeiras equivale a afirmar que uma pelo menos é falsa. O equivalente. Já negar que pelo menos uma das duas proposições é verdadeira equivale a afirmar que ambas são falsas. Bom, vamos aqui tá uma negação da condicional. Se eu quero negar uma condicional simples, eu posso afirmar que é equivalente a negar a negação de P ou Q, ou ainda é equivalente a negar a negação de P e a negação de Q. Ou seja, a negação de uma condicional é a mesma coisa de tomar P e não Q. Já a negação da bicondicional, negar uma bicondicional, é a mesma coisa de negar a negação de P ou Q, ou a negação da negação de Q ou P. É uma coisa um pouco mais complexa, mas que você pode aqui também afirmar que a negação de uma bicondicional é tomar P ou a negação de Q, ou Q a negação de P. Tá ok? E aí nós paramos por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai tratar de responder algumas questões e espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curta. Se não gostou, não precisa curtir, dê o seu dislike. Mas se você não se inscreveu ainda no canal, você pode se inscrever.